Mateus capítulo 17, de 1 a 8. Título da palavra: Só Jesus. Vira aí para o irmão e diga para ele: só Jesus. Ainda essa letra dessa música: o meu louvor é fruto do teu amor por mim, Jesus, né? Meu amor por ti, Jesus. É isso aí. Eu inverti só para ver se você estava prestando atenção. Meu amor por ti, Jesus. Mas nós amamos, diz a palavra, porque Ele nos amou primeiro. Diga aí para o irmão: olha, nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. A leitura então da palavra, que diz assim: Seis dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande temor ou medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Repita comigo: a ninguém viram senão. De novo: só Jesus. É lógico que aqui Elias está representando os profetas e Moisés a lei. Todos os 3 foram transfigurados. E logo Pedro, afoito, falou: está tão bom aqui, que tal eu posso fazer uma tenda para cada um de vocês? E a gente fica por aqui. Mas mas apareceu uma nuvem resplandecente, e Pedro, Tiago e João caíram prostrados no chão, com muito temor, com muito medo, diz aqui, né? Temor, diante da presença de Deus e diante da voz que ouviram: Eis aí o meu filho. Pedro, em outras palavras, cala a boca e ouça somente a Jesus. Imediatamente eles levantaram, não estava mais a nuvem, mas só estava Jesus. Veja como a tendência humana é sempre colocar pessoas junto com Jesus. Lógico que ali apareceram um profeta e
o outro que libertou o povo e recebeu as tábuas da lei. É lógico que quem colocou os três ali, ou os dois, foi Deus. Mas eles estavam representando uma época. Mas a partir de Cristo, a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Jesus. No livro de Gálatas, o livro todo, são 6 capítulos, é uma carta de Paulo que ele envia aos Gálatas. Por quê? Porque eles estavam recebendo alguns profetas, entre aspas, de Jerusalém, que cristãos, se diziam cristãos, mas eles foram pregar o quê? Que além de Cristo tinha que circuncidar, tinha que obedecer às datas das festas judaicas, as datas religiosas, e não podia comer certas coisas que a lei dizia para não comer. Só que a Bíblia nos ensina, agora só Jesus. Agora só Jesus. E Paulo escreve todo o livro de Gálatas, é uma carta só, falando a respeito disso. E ele escreve duro. Ele escreve, por exemplo, no capítulo 1, que nós não podemos acrescentar nada a Jesus. Agora, se acrescentar uma lei, tem que obedecer todas. Porque se eu desobedeço uma lei, eu estou desobedecendo todas elas. Mas Jesus veio acabar com isso. E por que que ele acabou? Porque quando que ele acabou com toda essa lei aí? Foi na cruz do Calvário. Hoje é só Jesus, através da fé, pela graça sois salvos mediante a fé. E mesmo a fé não vem de nós, mas é presente de Deus, Ele coloca em nós. Para quê? Para que nós sejamos salvos. Mas é de graça, é de graça. É pela fé. Não precisa fazer nada. No capítulo 5, Paulo ainda escreve, vocês querem obedecer à circuncisão? Eu preguei muitos anos a circuncisão. Agora eu prego que só Jesus. E o que me salvou? Foi a circuncisão? Não. Foi Jesus. Eu pergunto, quem te salvou? Você fez alguma coisa? Você é melhor do que alguém que está aqui ou lá fora? Não é. Você é pecador, como os lá de fora? Bilhão, mas eu não peco tanto. Você sabe que pecado não tem tamanho, né? Eu tinha uma moça no grupo, e aí estava aquela discussão da mentira, quem mente? Eu minto, eu já menti, eu isso, aquilo. E daí um deles falou assim, eu falei uma mentirinha para minha mãe, foi uma coisinha de nada, que não mudou nada, é pecado? É pecado.
De que tamanho? Pecado não tem tamanho. Pecado é pecado. Desagrada a Deus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. De vez em quando eu gosto de ler alguns trechos da Bíblia, que praticamente eu sei de cor, que parece que a minha fé se fortalece. Um deles é Colossenses, capítulo 1, versículos de 16 a 18. Não tem lá, se você quiser abrir na Bíblia aí ou no celular, Colossenses, capítulo 1, de 16 a 18. Presta atenção. Porque nele, Jesus, né? Foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele, Jesus, e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a primazia. Colossenses 1, que diz isso. Aliás, o primeiro capítulo de Colossenses é maravilhoso, você deve ler ele todo, né? Porque nele foram criados, nele, Jesus, foram criadas todas as coisas. Nos céus, o que tem no céu? O que tem no céu? É para responder, né? Nuvem? Anjos? Etc, etc. Na terra, o que tem na terra? Os homens, a humanidade, os animais, os cachorros, os animais selváticos, os peixes, as aves, enfim. As visíveis essas são, e as invisíveis? Vento, calor, frio, né? A gente não vê. O que mais que tem invisível? Sol? Ah, som. E também tem som. E por que foram criadas todas as coisas? Agora aumenta, tem mais coisa aqui. Por exemplo, aqui fala dos principados, das potestades, demônios. Mas Bilão, Deus e Cristo que fez os demônios, criou isso, para que Ele fez tanto demônio? Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, não é? Por meio dEle, por Ele e para Ele. Você não entende? Não é difícil. Quem que Ele iria salvar na cruz? Se não tivesse os principados e potestades. Como que o homem ia ser tentado se não tivesse os principados e potestades? Como que eu conseguiria crescer o meu caráter
sem os principados e potestades. Mas o que eu tenho que pôr na minha cabeça é só uma. Só Jesus. Tudo para Ele. Tudo por Ele. Estava estudando oração agora num grupo de quinta-feira, que é mais novo, na apostila. E lá tem assim, por que orar? Por que orar? Porque se eu não orar, eu nada vou ter. Por que orar? Porque a Bíblia me manda orar sem cessar. Por que orar? Para que eu entre em comunhão com meu Deus. Para que eu conheça o meu Deus. O que é uma oração? Oração é uma conversa que eu tenho com o Pai. Oração é eu falar com meu Pai, conhecer meu Pai, e através da Bíblia, através do estudo da palavra, eu ouço a voz de Deus. E o Espírito vai me falando aquilo que eu já li, aquilo que eu decorei, na palavra de Deus. O que acontece quando eu oro? Deus responde? Deus ouve? Responde? Toda oração Ele responde. Não custa dizer mais uma vez. Às vezes Ele responde que sim, às vezes Ele responde espera um pouco, numa hora, e às vezes Ele responde que não. Ele respondeu não para Paulo. Ele respondeu não para o seu filho Jesus. E algumas vezes, ou se não muitas, Ele responde não para nós. Por quê? Porque eu não estou pedindo com uma motivação certa. Mas o que acontece quando a minha oração é respondida? Seja a resposta qual for. A Bíblia nos ensina que Cristo, o Pai é glorificado no Filho. Como é que é o versículo lá do escritório? É João 14. João 15, 7 e 8. Então fala, Marcos, porque o Ed não lembra. Você também não. Pode abrir a Bíblia e ler. Pode um de vocês abrir a Bíblia e ler bem alto, porque eu também não estou lembrando. Exato. O Deus é glorificado, o Pai é glorificado no Filho, né? Em Jesus. Será que tem maneira de eu me alegrar sempre, como diz a palavra? Tem. Em Jesus. Alegrai-vos sempre no Senhor. A minha alegria não é como a alegria de fora. Se meu time ganha, eu fico alegre, mas se ele perde, alegria não é só no dia do aniversário. A alegria que Paulo fala é alegrar-vos sempre, sempre no Senhor. Ah, Bilão, mas eu tenho tantos problemas. Mas será que o seu problema, ou um deles, é maior do que o seu Deus? Porque se for, é porque você não conhece o seu Deus. Tem que conhecer a Deus para se alegrar nele. Ele é maior do que qualquer problema. Quando Jesus estava atravessando o mar, deitou lá no barco, dormiu.
De repente veio a tempestade, aquela tempestade toda, o barco balançando. Os discípulos, acorda Jesus aí, porque senão ele vai acabar morrendo dormindo ainda. E eles acordam. Ele dá uma olhada, ele vê aquele vento, aquela tempestade, mas ele vê também os discípulos desesperados. O que ele fala? Ele fala assim: ô homens de pouca fé, tímidos, nós sois muito tímidos. Vento, parou tudo. Ele é algum mágico? Não, ele é Deus. Vocês são muito tímidos, vocês mesmo podiam ter feito isso. Por quê? Porque o nosso Deus é maior do que tudo isso. Ele que fez, Ele que criou. Em Cristo todas essas coisas foram feitas. Vento, tempestade. Para! E os discípulos ficaram: quem é esse que até o vento lhe obedece? Jesus. Jesus. O mesmo Jesus da cruz. O mesmo Jesus que levou sobre ele as nossas iniquidades, as nossas dores. O mesmo Jesus que derrotou Satanás ali na cruz. E depois derrotou a morte. Que era o castigo que estava sobre nós. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Todos nós. Mas Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E esse Jesus, Ele veio pregar a salvação. Ele veio pregar as novas notícias de que o Messias chegou, que o Rei chegou. E ele veio ensinar um evangelho que é chamado pela palavra de Deus, Evangelho do Reino de Deus. Evangelho do Reino de Deus. Sabe por que eu resolvi falar essa palavra simples, objetiva? Porque essa semana vai começar o encontro translocal e o tema é os discípulos na igreja, né? A vida dos discípulos na igreja. Ora, a vida dos discípulos na igreja ou fora dela é Jesus. É o Rei Jesus. É o Senhor Jesus. É aquele que recebeu o nome que está acima de todo nome. Isso está em Filipenses capítulo 2. Acima de todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. É aquele que tem toda a autoridade, que criou todas as coisas e que faz funcionar dia após dia todas as coisas. Eu me lembro lá, eu estava com a Lília já uns 3 anos atrás, na Foz do Iguaçu, e tem uma cachoeira linda, aquele aguão descendo assim, você chega do lado dela, e aquilo está correndo. Agora, por exemplo. De onde vem tanta água? De onde corre? Para onde corre? Olha, você pode até saber a resposta técnica aí, mas nós não podemos esquecer, Jesus mantém aquilo funcionando, dia e noite, dia e noite. Você está respirando, não está? Eu também estou.
Quem que mantém a minha respiração? Jesus. Quando eu operei o coração, depois que eu já tinha recuperado, eu fui no doutor Germano, e ele falou assim: eu vou te explicar o que eu fiz em você. Eu cortei aqui, abri, tirei o coração. Você ficou na máquina por um tempo. Aí nós trocamos as veias, grudamos tudo e tal, pusemos o coração de volta. E daí eu dou um toquinho, um choquinho. E aí começou a bater, doutor? Não, aí é o seguinte, aí é com Deus. Porque se não começar a bater de novo, né? Aí é com Deus. E a Bíblia aqui está falando, Ele que mantém. Né? O Ed, por exemplo, está ficando surdo. Não tem jeito, né? Passou de uma idade, o Chiquinho já está com o aparelho. Eu não, eu fui pôr, mas não pus. Não precisou. Queridos, não podemos acrescentar nada junto com Jesus. Nem o sábado, ou o domingo, nem para ser cristão tem que pôr o chapéu do pastor Abílio. Nem a igreja do Ed, do Chan, que é perigoso você acrescentar algum homem à salvação de alguém. Lembra? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Nem esse que falou que era de Cristo acertou, né? Nós não podemos acrescentar nada a Cristo, porque é só Jesus. Diga aí para o irmão, eu estou salvo, mas é por causa de Cristo, é Ele que me salvou. Pela graça eu fui salvo de graça. Preciso mudar de vida? Preciso. Mas não como lei. Pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. Não. Por amor a esse Jesus que me salvou. Andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência ou o desejo da carne. Isso está em Gálatas. Andai no Espírito. É isso que eu tenho que fazer, por amor. Andar no Espírito é orar sem cessar. Andar no Espírito é aprender a palavra de Deus, para eu estar cheio dela, para que o Espírito poder trabalhar comigo. Andar no Espírito significa que a guerra que eu travo diariamente entre carne e Espírito, vai ter a vitória do Espírito. Queria que nós entrássemos essa semana, queria convidar o pessoal do louvor para vir. Essa semana, pensando nessa simples palavra, só Jesus. Só Jesus. E que nós tenhamos uma experiência nesses próximos dias
de andarmos com Jesus. Nós vamos ficar em pé, vamos cantar uma música. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.